Olá, a tendência é que nos próximos anos 90% da população mundial esteja morando em centros urbanos. Isto faz com que ocorram cada vez mais uma série de conflitos nesses territórios. Um dos desafios está relacionado à proteção ao meio ambiente, transporte e comunicação. No programa de hoje, nós estamos recebendo o professor Dr. Alexandre Fabiano Mendes, professor de Direito Urbano da PUC do Rio de Janeiro. Professor Alexandre, prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu, para mim é uma satisfação estar aqui na TV comunitária universitária de Passo Fundo, a primeira vez que eu venho ao Rio Grande do Sul, e discutir, né, um tema tão importante como esse, direito à cidade, direito urbano. O senhor foi defensor público no Rio de Janeiro e tem uma experiência de trabalho nas favelas do Rio com relação à ocupação e também à permanência dessas pessoas nesses locais que no Rio tem um histórico bastante relevante. Eu participei durante 4 anos de um núcleo especial de tutela da moradia, sempre em casos coletivos, ou seja, sempre em defesas de comunidades, favelas, loteamentos irregulares ou clandestinos, e a gente teve uma experiência muito rica exatamente na proteção da moradia e no combate, né, às práticas de remoção de favelas que hoje não são autorizadas pela legislação, nem internacional, nem a nacional, inclusive a local também, ou seja, a lei orgânica do município, ela prevê a proteção da moradia em face das tentativas de remoção. Então, com base nessa legislação, nessa experiência, a gente desenvolveu um trabalho sobre a permanência, né, e a defesa da moradia nas favelas e comunidades. E o que se constatou nesse trabalho, professor, que o senhor fez de permanência dessas famílias nas favelas? O que se constatou, quer dizer, claro que existe uma gama infinita de situações, né, um espaço muito diversificado, mas se constatou que, primeiro, né, a partir especialmente de 2009, infelizmente o Poder Público Municipal do Rio de Janeiro, ele opta por um programa declarado, inclusive, de remoção de favelas. E muitas dessas remoções questionáveis, né, inclusive geraram ações judiciais, ações coletivas, né, que nós ajuizamos, né, em algumas nós tivemos sucesso, né, mas o fato é que ficou demonstrado que o Poder Público ainda não compreendeu muito bem essa legislação de proteção, né, e não só a legislação, mas mesmo o fato de que é preciso respeitar a casa das pessoas, é preciso respeitar o trabalho que as pessoas tiveram para construir essas casas, né, e a vida que essas pessoas levam nessas comunidades. Uma das argumentações foi que essas famílias moravam em áreas de risco. Isso nem sempre é verdadeiro. Na verdade, já em 2009 acontece algumas tentativas de colocar a situação de risco como fundamento da remoção. Isso porque a legislação ela autoriza que haja, né, remoção de casas pelo argumento do risco, mas foi a partir de 2010, com aquela chuva, né, que acho que o Brasil inteiro acompanhou, né, aquela tragédia no Rio de Janeiro, que houve vários deslizamentos, que a Prefeitura, infelizmente, a partir dessa situação, em vez de adotar mecanismos de prevenção e proteção, que inclusive são recomendados pelo Ministério da Cidade, né, pelo planejamento de prevenção a risco, ou seja, você tem uma série de medidas que vêm antes da remoção. A remoção é sempre tida como a medida mais drástica, a última medida, mas ela fez o contrário, ela adotou a remoção como a regra, né, como a medida universal para resolver o problema do risco no Rio de Janeiro. E com isso chegou a declarar que comunidades inteiras estavam em risco, quando nós conseguimos comprovar, a partir de contralaudos, de laudos elaborados com equipe técnica e servindo a comunidade, que na verdade os riscos eram pontuais e alguns tipos de medidas, né, como por exemplo drenagem ou a realização de obras de encosta, né, de proteção, poderiam resolver o problema do risco e não havia necessidade daquela remoção. Isso ocorre porque houve uma omissão por parte do Estado durante muito tempo e depois a fórmula encontrada mais fácil é de fazer esse processo de remoção. Muito bem colocado. Eu vou dar um exemplo concreto. O Morro dos Prazeres, que é um morro que tem uma importância no Rio de Janeiro, fica em Santa Teresa, né, a gente teve um deslizamento que gerou 30 vítimas fatais, né, 31 na verdade, e o que a gente percebeu com uma farta documentação? De que exatamente a área de deslizamento era a área onde não havia chegado o programa de urbanização naquela comunidade, que era o programa Favela Bairro, né, que urbanizou boa parte da comunidade, mas naquela área não havia, por algum motivo, a obra pública não chegou, e naquela área exatamente onde teve a omissão da prefeitura, houve o deslizamento. Os moradores já denunciavam essa omissão
há 5 anos. Desde 2005, com a interrupção das obras, eles diziam, olha, vocês têm que voltar aqui, terminar as obras, tem uma área que não foi ainda objeto da intervenção, e exatamente naquela área caiu. E o que a prefeitura fez? Em vez de reconhecer o erro, reconhecer a omissão, né, e realizar a obra que precisava realizar, ela resolve declarar, a partir de uma forma muito genérica, que toda a comunidade estava em risco e passa a, de fato, destruir casas e tentar remover a comunidade inteira. Professor, o que essas comunidades perdem quando acontece esse processo de remoção de forma integral? Então, por que existe uma preocupação desde os anos 90 muito profunda com relação à proteção à moradia no mundo inteiro? Porque se percebeu, e vários processos reais mostraram isso, que quando a pessoa perde a moradia, ela não perde somente a sua casa, embora seja grave o fato dela perder a sua casa, mas ela perde também suas referências com o território, ela perde o direito à saúde, muitas vezes é afetado drasticamente, a pessoa tem dificuldade de adaptação em outros territórios, a pessoa tem dificuldade com a educação dos filhos. Nós presenciamos vários casos de crianças que perderam a matrícula em escola, não conseguiram terminar o ano letivo. As pessoas têm dificuldades em transportes, as pessoas perdem relação com a vizinhança, perdem relação com aquelas pessoas que elas conheciam ali, que de certa forma existe uma solidariedade. Com relação à renda, há um problema seríssimo, porque as pessoas vivem a partir do território. Eu me lembro de um caso de um morador que ele fazia transporte escolar no carro dele, né, para algumas crianças da comunidade, e obviamente ele não vai poder fazer isso aonde ele for removido. Então isso afeta integralmente a vida da pessoa. E é por isso que a perda da moradia significa, na verdade, e muitas vezes, a perda de todos os direitos que são protegidos pela Constituição, os direitos sociais, culturais, né, mesmo os direitos de liberdade. Então é por isso que há uma preocupação cada vez maior de proteger a moradia como esse polo que concentra outros direitos também. A sua experiência prática é no Rio de Janeiro, mas esse exemplo se espalha para todo o Brasil, né? É um problema nacional e até um problema mundial. Quer dizer, agora, mais na universidade, no campo da pesquisa, a gente tem feito alguns intercâmbios, né, com situações parecidas. Há 2 semanas mesmo, nós lá no Rio, no laboratório que eu participo, recebemos 2 pesquisadores franceses, né, que trabalham no Senegal. Eles mostraram alguns vídeos, né, das remoções, e a gente mostrou alguns vídeos das nossas remoções, e infelizmente o processo é muito parecido. Então é um problema que afeta o local, mas afeta também o global. O senhor falou das perdas que isso acontece para as comunidades, para os cidadãos de modo geral, quando ocorre esse processo de remoção. O que está por trás? O Estado não entende essa necessidade de fazer com que essas pessoas possam viver num local adequado e por isso opta por fazer um novo núcleo? O que a gente percebeu também, infelizmente, é que muitas vezes o Estado ele fica subordinado a interesses ligados à valorização imobiliária. Isso também é um problema histórico, não é um problema só do Brasil nem do Rio de Janeiro. Mas quando há a valorização, né, de um território, e aí pode ocorrer por diversos motivos, há sempre uma pressão para que moradores mais pobres abandonem esse território. Então, em vários casos de renovação e revitalização urbana, isso acontece. Na zona portuária do Rio de Janeiro, isso aconteceu, mas também esses franceses que vieram conversar com a gente disseram que lá foi a mesma coisa. Esses projetos de renovação, né, de revalorização do território, acabam expulsando essas pessoas mais pobres. E o caso do Rio é um pouco emblemático porque ele está num roteiro, né, de grandes eventos e de grande projeção internacional que tem como um efeito, talvez o efeito principal, gerar essa valorização do território, de várias formas e de forma pulverizada na cidade. Então, por isso, nós com certeza começamos a enfrentar casos cada vez mais problemáticos e cada vez mais numerosos de remoções que, a nosso ver, né, está ligada, em primeiro lugar, a esse interesse de valorização do território. Ou seja, não fica bem ter um território desse, ter uma comunidade próximo de um local que foi revitalizado. Exatamente. Há uma pressão muito forte de associações comerciais, do mercado imobiliário. A gente sabe no Rio, né, que a proximidade com uma favela gera efetivamente a desvalorização de apartamentos de classe média, isso todo mundo sabe no Rio de Janeiro. Né? Infelizmente o carioca ainda tem muito preconceito com relação à favela, não reconhece o território da favela e quer ter um apartamento longe da favela. Né? Então, quando surgem novos apartamentos em áreas que já estavam habitadas, se inicia no mesmo processo pressões para que essas favelas também saiam daquele local e possibilitem uma maior valorização.
tem um outro exemplo muito concreto, que é da comunidade chamada Vila Autódromo, né, que a gente já por diversas vezes demonstrou que não há um argumento concreto que seja justificado, inclusive legalmente, né, para a remoção dessa comunidade. E a prefeitura, em apenas 3 anos, já colocou 7 argumentos diferentes. Já disseram que ia criar a Vila dos Atletas, depois a Vila de Mídia, né, o espaço de mídia, depois o Parque Olímpico. Nós demonstramos que ela não estava no Parque Olímpico, na verdade, com os arquitetos que foram licitados para realizar a obra do Parque Olímpico. Depois, dano ambiental, também que já tinha surgido. E agora ela diz que precisa criar uma via pública, né, uma alça viária, e que essa alça viária, por coincidência, passe em cima dessa comunidade. E essa comunidade é a única favela que sobrou num grande parque, né, de condomínios e agora também de hotéis. Né? Bom, nós temos estudos que comprovam que cada vez mais a população vai morar em grandes centros urbanos, 90% da população. Isso traz uma série de desafios que eu gostaria de conversar com o senhor, professor, logo depois do intervalo. No programa desta semana, nós estamos conversando com o professor Alexandre Fabiano Mendes, que é professor doutor da PUC do Rio de Janeiro. A gente volta em seguida com o programa Direitos aqui na UPF TV. Estamos conversando com o professor Alexandre Fabiano Mendes, professor de Direito Urbano da PUC do Rio de Janeiro. Professor, a gente fez a chamada dizendo, né, que cada vez mais as pessoas vão morar em grandes centros, 90% da população mundial. Agora, isso também gera um grande desafio, principalmente uma nova forma de governança, que o senhor fala de governança dos serviços públicos. Como seria isso? Então, a gente percebe que há, de fato, não só um aumento quantitativo da população que vive em cidade, mas também um dado qualitativo, que é o fato que as pessoas que moram em cidade, nesse ambiente urbano, elas necessitam de uma série de serviços, também de uma série de estruturas ligadas à comunicação, à mobilidade, né, a essa vida na cidade, ao próprio trabalho na cidade, e que cada vez mais é preciso colocar a relação entre serviços públicos e direitos, a meu ver. Né? E o que a gente percebe hoje é que há um problema sério com relação à prestação de serviços públicos, né? Seja pela sua qualidade, seja pela tarifa que é paga, né? Seja até pela inexistência desses serviços. Então isso é um aspecto fundamental que, inclusive, completa, né, a nossa visão de moradia, porque a ONU, por exemplo, ela adota um conceito de moradia que não é um conceito vazio, pelo contrário, né? Ela atrela a moradia à estrutura urbana e aos serviços. Então, uma moradia adequada é uma moradia que está contemplada por serviços urbanos, né? Então, é muito importante perceber essa interface, serviços, moradia e o território. Né? Mas esses serviços urbanos, ou eles estão na mão do poder público ou do privado. E aí surgem algumas dificuldades enormes, como no caso que o senhor citou da comunicação. Isso. A gente está percebendo, né, até aqui em Passo Fundo existe um trabalho de defesa do consumidor muito importante, foi até um prazer conhecer desse trabalho, mas percebendo exatamente que a população reclama cada vez mais do serviço de telefonia. Agora os jornais não estão sequer conseguindo esconder um pouco isso, já aparece nas manchetes, né, essa reclamação, seja por cobranças indevidas, o valor que muitas vezes a gente não sabe qual é o critério, até alguns casos que o Ministério Público, inclusive, ajuizou ações, né, comprovando que houve deliberadamente interrupção de serviço, né, em planos que a pessoa paga por cada ligação para gerar, né, um lucro maior. Então, esses fatos têm afetado um direito, que é um direito à comunicação, né, e, a meu ver, a gente tem que pensar a comunicação de uma forma em que ela possa, com qualidade, né, e de uma forma democrática, né, ser valorizada e, a meu ver, a privatização desse direito de comunicação não tem colaborado para isso e também a gente pode lembrar que a forma estatal também nem sempre é a melhor. Qual seria a alternativa, então, professor? Porque a gente fica, né, realmente, né, saiu do estatal, que era muito problemático, agora ficou num quase monopólio privado, né? Isso. A alternativa ela tem que ser pensada e elaborada. Muitas pessoas não, talvez
se começa agora a pesquisar cada vez mais uma alternativa que seria conceber a partir da noção de uma produção de um comum, né? O que seria esse comum? Seria algo que não é nem privado nem público e que pode ser gerido democraticamente a partir de relações de cooperação, de relações radicalmente democráticas, né? Alguns ambientalistas, inclusive uma vertente forte da economia, dos economistas, né, nos Estados Unidos, chamado neostitucionalismo, né, estuda a partir dos bens comuns. Eles dizem, olha, os bens comuns não são nem privados nem públicos. E as pessoas que militam no direito ambiental gostam muito dessa definição, por exemplo, porque percebem que a água, às vezes, ela é melhor tratada pela comunidade, ali numa dinâmica de cooperação democrática, do que quando ela é tratada pelo Estado ou pelo mercado, ou seja, pela propriedade pública privada ou pelo interesse público ou interesse privado. Então surge essa alternativa que seria trabalhar os bens comuns. Mas não só os bens comuns, né? Reconhecer que a própria interação, a comunicação, a linguagem, a nossa conversa, ela se dá de uma forma comum, que a gente coopera, que a gente compartilha a linguagem, as palavras, né, as ideias, e perceber então que esse comum ele pode ser melhor governado nesse sentido positivo, né, do que muitas vezes se faz a partir das empresas, que agora governam a nossa comunicação, ou mesmo a partir do Estado. Nessa questão dos bens comuns, professor, também entra o transporte, que hoje não é mais um desafio somente nas grandes cidades, mas cidades médias e até mesmo cidades de porte menor enfrentam um verdadeiro caos. Exatamente, quer dizer, na verdade esses direitos, né, pode até chamar esses direitos da cidade, esse direito à cidade, aliás, que congrega vários tipos de direitos, eles têm características comuns, né? Então, o nosso direito de se comunicar, ou seja, de interagir com a linguagem, também é o nosso direito de se mover, de caminhar pela cidade, de ter uma mobilidade na cidade. A mobilidade das nossas palavras também é a mobilidade dos nossos corpos na cidade, e cada vez mais é fundamental se movimentar na cidade, né, nesses fluxos da cidade. E mais uma vez, né, há ou uma apropriação privada desse direito de mobilidade, ou seja, para você se mover você tem que necessariamente submeter a um mecanismo de exploração econômica dessa mobilidade, dessa liberdade, né? Ou então também, né, por formas de mecanismos de exploração pelo Estado, né, ou empresas estatais, formas de administrar esse nosso direito de se mover. A pergunta é, a gente poderia também pensar a mobilidade como um comum, a mobilidade de uma forma em que a gente não precise dessa tutela do Estado nem do privado, mas que a gente possa construir juntos, né, essas formas de se mover na cidade? É uma grande indagação. Bom, professor, uma outra experiência que o senhor tem é com relação aos ambulantes, né? O senhor, inclusive, presta uma assessoria no Rio de Janeiro a essa categoria. Isso, a minha experiência com os ambulantes começou em 2005, pela necessidade exatamente de interagir com essa realidade, né, que no Rio houve conflitos muito violentos, né, e aí surge um movimento chamado Movimento Unido dos Camelôs. Essa necessidade de interação dos camelôs com advogados, mas também com intelectuais, com a universidade. A partir desse contexto, né, de luta e de interação, a gente começa a acompanhar alguns casos de camelôs. E quando eu fui para a Defensoria Pública, eu pude também fazer uma assessoria para eles pela Defensoria Pública, em muitos casos criminais, quando eram presos, né? E continuo tentando ajudá-los nesse movimento tão importante de reconhecimento do trabalho que se dá na metrópole. Agora, isso também o senhor constatou que eles têm uma organização própria, eles têm toda uma dinâmica de conduta? Então, os camelôs teve até agora um economista, inclusive deliberadamente capitalista, não é um teórico radical, pelo contrário, e disse que o camelô era brasileiro, era uma das coisas mais fantásticas, né, do ponto de vista da teoria econômica que ele tinha conhecido, e que o capitalismo deveria se estruturar a partir das características do trabalho ambulante. E, de fato, eles estão fazendo isso, adotando esse modo de trabalho, que é um modo que é flexível, um modo que é rápido, que atende rapidamente as pessoas. Eu sempre brinco, cai um pingo d'água no Rio de Janeiro na sua cabeça, vai aparecer um camelô vendendo um guarda-chuva. É verdade. Então, essa flexibilidade, mobilidade, agilidade
e a capacidade de comercializar os produtos com preço, inclusive, de baixo custo, né, mostram, né, que é uma atividade que tem uma organização em rede, inclusive, sofisticada, né, uma organização que foi construída por baixo, com a experiência das pessoas vendendo na cidade. No Rio de Janeiro, até a história do camelô é muito antiga, né, ela não é uma história recente, e a gente acha que deve reconhecer, né, o direito do camelô a ser camelô e a trabalhar na rua e com isso ter direitos sociais relacionados a esse trabalho de rua, que hoje não acontece. Professor, com isso o senhor consegue levar a academia para esses ambientes, como a questão da favela, a questão do atendimento aos ambulantes, aos camelôs? Agora que eu estou nesse momento pós-Defensoria Pública, né, há um ano que eu saí da Defensoria Pública, mas saí exatamente buscando continuar esse trabalho agora do ponto de vista da universidade, né, continuar prestando assessoria, e eu digo que sempre quando a gente faz assessoria a eles, eles fazem também a nós, porque nós aprendemos muito, eu aprendi muito com essa realidade, talvez até mais do que eles, não sei, mas eu aprendi muito. O meu objetivo agora é exatamente tentar continuar esse trabalho do ponto de vista da universidade, por isso vim participar desse congresso, desse seminário sobre extensão universitária, que é um tema fundamental, porque a partir da extensão a gente pode criar essas zonas de contato, essas zonas de compartilhamento entre experiências, né, da população, dos movimentos urbanos e também as experiências da universidade, as experiências desse campo de pesquisa com que é concentrado na universidade. Professor Alexandre, quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa, obrigado por trazer o seu conhecimento, né? E a gente sempre fica à disposição para que possa, né, compartilhar e também aprender cada vez mais. Eu que agradeço, também sempre aprendo nessas conversas e aqui em Passo Fundo aprendi muito, espero retornar em breve. Com certeza. Nós conversamos com o professor Dr. Alexandre Fabiano Mendes, que é professor de Direito Urbano da PUC do Rio de Janeiro. Na próxima semana a gente vai estar de volta aqui na UPF TV, tratando de um outro assunto. Obrigado também pela sua audiência e até lá.